Ultimamente a gente tem visto nas redes sociais que teve uma polêmica recente agora. Eu vi até um comentário seu, mas eu queria muito que a gente pudesse conversar juntos, frente a frente, para gente tirar umas conclusões, porque não é brincadeira o que tem de comentário do jovem Miguel. É um menino que começou aí pregando, e esse assunto aqui eu queria que você explicasse, dissesse o seu ponto de vista que você pensa é muito importante para a gente aqui. O que aconteceu com aquele menino, de repente, eu acho uma coisa muito precoce, poderia dizer assim, ou o que está envolvido no seu ponto de vista com o jovem Miguel? Bom, eu expressei isso já em uma das caixinhas que eu respondi lá no Instagram. Deixei. Primeiro ponto que eu falei lá é o seguinte: há três responsáveis aí para o que está acontecendo com o Miguel. Nós chamamos isso na educação. Na educação, o processo de ensino-aprendizagem e mediação é de um adulto. O adulto lá é o professor. O processo dessa mediação informal, formal que é em casa, informal que é em casa, é dos pais. E depois tem as informais, que é da igreja e do ambiente. Aí nós temos aí, na minha opinião, o que está acontecendo com ele se resume a três culpados. Primeiro, os pais, tá? Os pais são fundamentais, porque menino de 11, 10 anos não é para estar com o microfone na mão em púlpito pregando. Adolescente é para estar vivendo a sua adolescência. Brincando de carrinho, andando de bicicleta, jogando futebol, jogando vôlei, assistindo desenho. Isso é a vivência de um adolescente, qualquer adolescente normalmente. Não é para estar em púlpito pregando. A palavra deve ser ensinada como criança. Ele tem 14 anos. Isso, adolescente. Aí, segundo, os pastores que os convidam. Porque quando os pastores cedem um púlpito a uma criança, no caso de Miguel, ele aprendeu, nós vimos perfeitamente que ele imita o que acontece, o que o ambiente dele moldou, porque o ambiente molda o nosso caráter e nossa maneira de agir. Claro. Então Miguel foi moldado naquele contexto. Então ele foi vendo alguém falando em mistério, profetizando, vendo o anjo com taça de vitória, e aquele negócio todo, e ele dominou a arte da oratória, que é muito bonito a forma que ele prega, tá? Então os pastores que os convidam é o segundo culpado. E terceiro, a falta de compaixão e de entendimento e de amadurecimento da igreja. Quando eu digo a igreja, eu não me refiro à igreja na sua totalidade. A igreja, os irmãos que não entendem que Miguel é apenas um adolescente. E coopera compartilhando, usando áudio, fazendo chacotas da própria fé. Quando você faz chacotas da própria fé, o que as outras pessoas que não comungam da mesma fé que você faz parte vão achar que sua fé é o quê? Uma comédia. Então, temos esses três elementos aí. É a minha opinião sobre Miguel. E por trás, para concluir, sim, tem um elemento mercadológico gospel. O mercadológico gospel, quando surge uma criança que canta muito bem, que prega muito bem, usa a figura, a imagem dessa criança, desse adolescente ou pré-adolescente, e explora em cima. Aí vai finanças para o pai, vai finança para A, para B, vai aquilo. Então, tem um mercado por trás também. Mas vamos ver o seguinte, eu quero duas coisas. Você botou três, eu quero botar duas, que eu quero que você dê a opinião nessas duas. Quero agradecer até esse retorno, viu, Alisson? Queria que você... duas opiniões aqui, que eu estou formando aqui, que desde o início que aconteceu isso, eu queria ver a explicação de um e de outro. Segundo, vamos falar biblicamente. A Bíblia diz, eu não vou dizer aqui o versículo, que para decorar, meu amigo, não é brincadeira. Mas a Bíblia diz que Jesus, aos 12 anos, estava pregando. Ele só tinha 12 anos de idade. E, segundo estavam procurando ele estava pregando com os escribas, se não me engano, os profetas. No templo. Isso, pregando. Primeiro, eu queria que você me explicasse essa parte. E segundo, formulando a pergunta, será que o que o jovem Miguel estava fazendo, ele não estava copiando o que gente grande faz e não é desacreditado como foi o jovem Miguel? Isso. É um ponto interessante que você colocou, irmão Emanuel, citando Jesus como exemplo. Para ficar bem claro para as pessoas que estão nos ouvindo. Como exemplo, como ele disse aí, não comparando, eu não estou comparando, estou citando como exemplo. Isso.
Para ficar bem claro a minha fala sobre Miguel, eu não estou dizendo, me referindo que criança, quando eu digo que criança deve brincar, deve correr, deve Isso. estudar, eu não estou me referindo que essa criança também não possa, por exemplo, pregar o evangelho. Só que tem uma abordagem para pregação dessa idade. Uma abordagem. Eu sempre digo que púlpito é lugar de homem, não homem no sentido de gênero, de pessoa madura, seja homem ou mulher. Tanto é que Paulo recomendou. O obreiro, se ele está num púlpito, com o microfone na mão, de paletó e gravata, subentende-se que ali está o quê? Um obreiro. Paulo diz a Timóteo que um obreiro não pode ser neófito, ou seja, imaturo, sem condições psicológicas, sem condições mínimas de estrutura espiritual, de Bíblia. Agora, e Isaac, não é o que cognitivas, me né? parece, o que você está dizendo não é o que me parece, a cabeça de Miguel muito diferente dos pregadores aí. Até teve comparações de vídeos que simplesmente que um dizia, ele dizia também. Aí você tira uma diferença aí, como que ele, que a pregação dele não fosse, vamos supor, que as pessoas não absorvessem, é isso? Vindo dele, e pode absorver vindo de outra pessoa que só porque tem uma idade maior? Isso é interessante também o que o Manuel colocou aqui. Nesse sentido, gente, o que que acontece? Miguel copia muitos pregadores, ele está na idade disso e a gente sempre vai copiar alguém, né? E as pessoas recebem, principalmente porque a Bíblia diz, tem muito respaldo para isso, que das crianças vem o perfeito louvor. Aí você pode encaixar no louvor a pregação, a sinceridade, a falta... algo puro. Eu acho que o que mais existe nas pessoas nas religiões, quero dizer bem claro, em todas as pessoas. As pessoas admiram muito quando um velho faz coisa de criança e quando uma criança faz coisa de gente velho. Você já percebeu isso? Já percebi, inclusive, as pessoas... Pode ser isso que aconteceu com Pode Miguel? sim, e está acontecendo, por exemplo. E com o erro que está acontecendo, que não é dele, as pessoas estão intitulando Miguel como se o erro fosse dele. Eu torno a dizer, o erro eu já citei aqui, na minha fala Você acha que foi um anteriormente, erro? de quem é, não dele. Estou dizendo da maneira que está sendo gerido. Ele pregar, cantar, a maneira que está sendo gerido. Tudo filmar. Aí vou usar essa imagem para fazer um mercado mercadológico e dentro disso eu vou lucrar. O que eu estou querendo dizer tem culpados e o menos culpados é Miguel. Dessas chacotas, dessas visualizações que está acontecendo, porque virou chacota. E tem os adultos nesse processo, porque tem muita gente adulta que constantemente está falando um monte de asneira no microfone também, ninguém diz nada. Aí agora que é um adolescente, alguém está querendo... Eu queria emplacar, principalmente, o jovem Miguel foi para os Gideões, cara. Ele foi muito recebido agora nos Gideões e principalmente o pastor Marcos Feliciano deu a mão a esse jovem Miguel. E se a gente for ver inúmeros os pregadores e as pessoas que são evangélicas, eu acho que uma porcentagem muito alta é contra, e eu acho que concorda até com o senhor nessa expressão. Eu acho que, no meu ponto de vista, eu não estou querendo comparar ele com que seja uma. Eu acho que ele está dentro de um ambiente, como você falou, que as pessoas fazem igual a ele. A única diferença é que ele é um adolescente, porque ele já tem 14 anos, ele sabe muito bem o que ele quer, eu acredito isso, 14, até 16 anos o cara já escolhe um presidente, está bem pertinho dele fazer isso. Eu acho que, na minha opinião, ele só copia o que os outros fazem. Então, para ele não vale. E o senhor acha que vale para os outros? Mas a sua sugestão ela é pertinente, inclusive eu concordo com ela. A falta de critérios, né, que tem sido utilizados, porque para o Miguel está acontecendo toda essa situação. E para outro adulto que acontece as mesmas chacotas nas redes, ninguém se preocupou com isso. Eu entendo e é pertinente a sua afirmação. É uma polêmica, inclusive eu sou a favor do que o Marco Feliciano fez, né, de defendê-lo. Eu acho que a grande polêmica aí que deve ser, o grande ponto é que a forma que pegaram dele pregar, pegaram corte e jogaram na internet, e hoje a internet, as redes sociais, é terra de ninguém, e transformaram isso em uma chacota. Esse é só o ponto mesmo básico. Mas eu concordo com você, pertinente. Criança, lógico, tem que pregar, tem que cantar, mas a gente não pode fazer disso uma regra, e em cima da imagem de uma criança a gente querer fazer uma situação.